Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo nos domínios da mediunidade. Hoje vamos ver o capítulo 29, Anotações em Serviço. De retorno ao lar de Aulos, ocorreu-me auscultar-lhe a opinião com respeito a diversos problemas, sempre vivos ao redor de quantos se dedicam ao estudo de questões mediúnicas na atualidade terrestre. A atualidade terrestre foi meados do século passado. Em companhia do orientador, havíamos tocado de relance, mas seguramente, palpitante material que nos facultara excelente curso educativo. Examinarmos de perto, entre encarnados e desencarnados, a assimilação de correntes mentais, a psicofonia, a possessão, o desdobramento, a clarividência, a clareaudiência, as forças curativas, a telepatia, a psicometria, a materialização, além de alguns dos temas da importância central da mediunidade, como sejam o poder da prece, a fixação mental, a imersão do subconsciente, a licantropia, obsessão, fascinação, lei de causa e efeito, desdobramento do leito de morte, as energias viciadas, tudo isso sem necessidade de recurso a complicações terminológicas. Então, vejamos aqui o resumo que André Luiz fez sobre tudo que nós abordamos somente nessa obra. Imagine se somar tudo que nós vimos até aqui. Esse é o 8º livro. Não obstante nosso respeito à ciência humana, indagávamos intimamente por que motivo tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Os metapsiquistas chamavam criptestesia a sensibilidade oculta, críptica, e batizaram o conhecimento de fatos sem concurso dos sentidos carnais com a palavra metanionia. Dividiam os médiuns sujeitos, na terminologia de alguns investigadores, em duas categorias, dos faculdades psicológicas inabituais e os faculdades mecânico-físico-químicas, e por aí afora. Não há necessidade dessa terminologia, nos diz André Luiz. Porque não aplainar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia eu, a mediunidade, na essência, consulta o interesse da humanidade inteira. Acalentava tais pensamentos quando Aulos, observando-me, por certo, a crítica meditada, considerou: a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem, cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseado nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar, curando obsediados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane, voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Jesus se materializou, ficou 40 dias entre todos. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. A inteligência, com a balança e com a retorta, também vive para servir o Senhor. Esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na era nova. Não desejava, porém, situar a conversação nos domínios científicos. Nosso aprendizado atingia o marco final. Aquela era a última noite em que podíamos desfrutar a sábia companhia do orientador, e punha-me a ouvi-lo
quanto à mediunidade em si. Por essa razão, provoquei o diálogo que passarei a desdobrar. Vamos lá. É justo que a ciência não examine o campo mediúnico por nosso prisma, aleguei. A lógica e a experimentação positiva caminham por estradas muito diferentes daquelas que conhecemos no itinerário da intuição. No entanto, as próprias correntes do espiritualismo vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Que pretende você dizer, André? Falou o instrutor com brandura. Lembro-me daqueles irmãos que acoimam os médiuns de insanos e loucos, aconselhando a segregação dos estudantes da verdade em tempos de iniciação, a deliberada distância dos sofredores e dos ignorantes que contamos no mundo por legiões inumeráveis, não é verdade? É. Ah, sim, o santuário da iniciação religiosa, qualquer que ele seja, é para nós venerável como posto avançado de distribuição de luz espiritual. Entretanto, os que fogem dentro dele à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhe é próprio, fixando em discussões brilhantes, estéreis. Tais companheiros assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta das rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Descansam sobre o arvoredo, conformados com a caça abundante pela água refrescante, pesquisando a grandeza do céu ou filosofando sem proveito. Mas sempre chega um dia em que a maré brava lhes invade o provisório domicílio, arrebatando-os ao mar alto, para que recomecem a experiência que lhes é necessária. Eu devia ter marcado de amarelo isso aqui. É muito comum. Se reúnem um grupo de pseudo-sábios, ficam discutindo sobre os temas, num grupo fechado, são iniciados, não é verdade? E aquilo fica hermético, fechado ali entre eles. Quando precisa frutificar, ser divulgado. Mas se isso for um conhecimento comum, eles perdem o trono da sabedoria. Não é assim que eles veem? Não podemos. O conhecimento é em direito de todas as pessoas. Precisa ser divulgado. Vão nos chamar de loucos? Que chamem. O importante é que cumprimos a nossa parte de divulgar qualquer coisa que tivermos descoberto. Mas continuando. Muitos estudiosos da nossa esfera de realização no mundo asseveram que será lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão e da enfermidade, que, na opinião deles, devem ser entregues a si mesmas, sem qualquer atenção de nossa parte. Não é isso que nós vemos? Ah, você é um médium desequilibrado? Enfia no hospício. Larga lá. Não é? Isso é comodismo sob o rótulo da cultura. Não podemos negar que a obsessão seja a moléstia da mente, contudo, poderá a medicina curar alguém à força de usar o esquecimento do dever que lhe cabe? Os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos, à maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos em nome da providência. Nenhum de nós é escolhido, meus amigos. Todos somos operários, todos somos aprendizes, e cabe a nós ajudarmos-nos uns aos outros. Há companheiros no espiritualismo que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Quantos nós conhecemos que condenam os grupos africanos de religião espiritualista? Não é verdade? Todos conhecemos amigos que negligenciam, acham que é uma cultura inferior. Não é, não é não. É tão boa quanto qualquer outra. E talvez mais dedicada aos seus, né? Continuamos. Se o médium não lhes corresponde à exigência,
revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia. Aulo sorriu e comentou: serão esses provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência. Ninguém chega à sabedoria sem os primeiros passos. E, de certo, amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Semelhantes amigos, André, ouvidam o socorro que receberam da escola primária e solicitando facilidades à maneira do morfinômano que reclama entorpecentes, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Há quem diga que o espiritualismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que, à força de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. Que tristeza, meus amigos, quem pensa dessa maneira, não é? Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. A medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. Honrada pelos hospitais em que atua, engrandece à medida que agiganta na obra assistencial aos doentes. O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhes pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Aliás, temos nele o benfeitor da mediunidade torturada, da mente doentia, propiciando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. É muito fácil inventar teorias que nos exonerem do dever a servir. É muito difícil aplicar os princípios superiores que esposamos, utilizando-nos para isso de nossa cabeça, de nossas próprias mãos. Se a recuperação do mundo e de nós mesmos estivesse circunscrita a lindas palavras, o Cristo, que nos constitui o padrão de todos os dias, não precisaria ter vindo ao encontro dos necessitados da terra. Não é verdade? Nós nos beneficiamos dessa fraternidade de Jesus que veio aqui nos ensinar com tanto sacrifício. E nós mesmos não podemos nos dedicar àqueles que sabem menos, que estão em situações difíceis. Bastaria que Jesus enviasse proclamações angélicas à humanidade. Botasse a cara lá no céu e dissesse: ó, façam isso, façam aquilo. Sem padecer-lhe de perto a incompreensão e os problemas. Felizmente, porém, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras. Não que o Senhor não nos concede o tesouro da fé, apenas que possamos crer e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Há igualmente quem afirme que em todos os processos de obsessão funciona implacável a lei de causa e efeito, e que por isso não vale interferir em favor da mediunidade atormentada, não é? A gente já não ouviu isso? Está pagando uma conta dele, deixa ele lá sofrer. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Eu conheço grupamentos religiosos que pensam assim. Está pagando karma, deixa ele lá pagar. Todos lutamos por ressarcir compromissos do pretérito. Todos nós. Compreendendo que não há dor sem justificação. E se sabemos que é só o amor puro e o serviço incessante são capazes de garantir-nos a redenção, uns à frente dos outros, como desprezar o companheiro que sofre em nome de princípios a cujo funcionamento estamos submetidos por nossa vez? Hoje é o vizinho que amarga a consequência de certas ações efetuadas à distância, no tempo. Amanhã seremos nós a colher os resultados de gestos que nos desabonaram no passado
e que agora nos afligem no presente, abra um parêntese, e a gente erra por omissão. Se nós não ajudamos, estamos nos omitindo, e amanhã alguém vai nos desprezar também. Se falece a cooperação entre as vítimas do espinheiro, de certo será muito mais longa e difícil para cada um a tarefa salvadora. Não faltam igualmente os que supõem não devamos atender a qualquer problema de mediunidade complexa, porque, dizem eles, cada criatura deve procurar a verdade por si. Admitem que as religiões não passam de muletas e que a ninguém assiste à faculdade de socorrer-se de instrutores em assuntos da própria orientação. Aulus esboçou um gesto de bom humor e redarguiu. Isso seria suprir a escola e vilipendiar o amor imanente da criação inteira. A religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Imaginemos um país imenso em que milhões de crianças fossem relegadas ao abandono pelos pais e mestres sob a alegação de que lhes cabe o dever de procurar a virtude e a sabedoria por si, furtando-se-lhes toda espécie de apoio moral e espiritual, cultural, o que seja. Não é uma boa analogia? Imaginemos um campo enorme superlotado de enfermos, aos quais eminentes médicos recomendassem procurar a saúde por si mesmos, confiando-nos à própria sorte. Onde estaria a lógica de semelhantes medidas? A interdependência mora na base de todos os fenômenos da vida. O forte é tutor do fraco, o sábio responsabiliza-se pelo ignorante, a criancinha na terra não prescinde do concurso dos pais. O instrutor fez ligeiro intervalo e prosseguiu. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Por agora, é imprescindível trabalhar intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que cercam a vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão de instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral, porque sem o apelo à dignificação da individualidade, em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos contar senão com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Abro outro parênteses. Onde estaríamos nós se não tivéssemos recebido ajuda para estarmos onde estamos? Não é? Quem sabe estaríamos piores do que aqueles que condenamos hoje. Havíamos, contudo, atingido o fim da viagem. O lar santuário em que o assistente residia levantava-se agora ao nosso olhar. Trabalhemos com bom ânimo, disse-nos ainda o orientador. O tempo conjugado com o serviço no bem é o alicerce da nossa vitória. No de imediato, Aulus deveria partir no rumo de elevada missão à distância. Por isso, prometeu-nos o abraço do adeus para a manhã seguinte. Esse capítulo foi um puxão de orelha muito bem dado a todos nós, que temos opiniões equivocadas sobre muita coisa. Mas vamos às observações. O presente capítulo é um resumo de quanto vimos. Conversa conclusiva e útil. Há igualmente quem afirme que todos os processos da obsessão funcionam implacável a lei de causa e efeito e que, por isso, não vale interferir em favor da mediunidade atormentada. Mera argumentação do egoísmo bem nutrido. Isso seria o mesmo que abandonar os doentes, sob o pretexto de que são devedores perante a lei. Lembro mais uma vez que todos os textos em amarelo são cópias do original. Não sabemos em que momento chega a libertação.
Cabe a todos levar o amparo e socorro onde quer que seja necessário, como foi fartamente afirmado em todos os livros de André Luiz, que estudamos até aqui e que estudaremos em seguida. Todos já estivemos um dia junto aos que padeciam nos umbrais. Estivemos lá. Não sabemos se para lá vamos ter que voltar. O que nos vale é o socorro mútuo para a elevação em conjunto. Religião digna, qualquer que seja o templo em que se expresse, é um santuário de educação da alma em seu gradativo desenvolvimento para a imortalidade. Todas as religiões são benditas, respeitáveis e preciosos caminhos para o aprimoramento das almas. Não podemos confundir a religião com os religiosos. Estes são humanos falíveis e devemos estar sempre ligados à fonte de cada religião e não aos intérpretes ocasionais. Meus amigos, se a gente pegar a religião dos hebreus, a religião dos romanos, que é que da onde a gente deriva, a religião dos árabes, dos orientais, se a gente pegar todas essas religiões puras, sem interferência, e olhar os preceitos, todos são semelhantes. Todos falam de amor ao próximo. Todos falam de ajudar os mais caídos. Todas. São os seres humanos, nós, que deturpamos segundo a nossa conveniência. Em todas está escrito não matarás. Todas. No entanto, temos visto e ainda vemos quem mate pela religião. Isso é triste, mas devemos entender. Precisamos ver os fundamentos e não as expressões. Continuando. Precisamos de humildade, pois estamos muito distantes da meta que nos está destinada. É preciso considerar que não todos possuem a idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. Muitos acreditam, senhores da lei, sábios sobre a divindade, e, na verdade, somos todos andarilhos em busca das rotas certas. E foi dito, estamos mais perto das amebas que dos anjos, não é? É isso, meus amigos. Estamos quase no fim dessa obra. Deixo aqui meu e-mail, meu contato. Eu espero os comentários de vocês para que possamos crescer juntos em nossos estudos. Um grande abraço e até o nosso capítulo seguinte.